Tô esperando o Igor entrar aí, a gente tá tendo um problemazinho de conexão, né? É, Espero que agora a gente consiga fazer a transmissão. O sinal tá bem ruim, mas eu acredito que a gente agora vai conseguir. Igor, agora eu te vejo, Me ouve? agora eu te ouço, Agora faz o seguinte, ergue um pouquinho sua câmera para eu poder ver você inteiro. tá? Isso. Você tá segurando na mão esse celular? Agora tô que eu vim aqui para fora para ver se melhora a conexão da gente, mas vai dar certo. Ah, entendi. Então, não era a minha conexão, porque eu tô pelo Wi-Fi e tô conseguindo falar. Você me ouve bem? Agora escuto. Pessoal, Deixa eu só, vocês estão me ouvindo bem? Vocês agora estão deixa eu ouvindo bem o só Matheus? conectar aqui e organizar aqui a câmera. É, Parece que deixa agora ela vai. parada. Isso, e fica longe dela, porque senão não dá para ver nada. Aê, que bom, tá dando certo agora. Agora foi. Bom, pessoal, embora eu esteja embaixo, eu que estou comandando essa live. Então, Matheus, eu quero te pedir uma coisa. Quando você cancelar, acabar a live, encerrar a live, clica em fim de vídeo e depois não esquece de salvar essa live. Porque eu quero subir essa live para o YouTube e tal, tá? Mas é só para já deixar aqui. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Para quem está chegando pelo meu Instagram, pelo Instagram do Matheus, para quem não me segue, eu sou o professor Igor Conterato. Eu sou profissional de educação física, doutor em saúde pública. Hoje eu resido em Salvador. O Matheus é meu grande amigo pessoal, um querido, meu, posso dizer que padrinho de casamento, né? É um cara que sempre esteve do meu lado em Natal, enquanto eu morei em Natal. É um grande amigo mesmo, que eu tenho o maior carinho. E hoje eu convidei o Matheus para essa live, embora a live a gente esteja acontecendo no Instagram dele, em virtude de alguns problemas técnicos. Não sei porquê, na verdade, eu não entendo porquê, porque né, só é a diferença de eu estar em cima. Mas só para deixar claro, a live é sobre educação física adaptada, do lazer ao alto rendimento. E o professor Matheus Jansi Bezerra Dantas, é professor de educação física, mestrando em atividade motora adaptada pela Unicamp e é coordenador da Associação Nacional de Desporto para o Deficiente, além de ser autor de um livro recentemente publicado, chamado Bocha Paralímpica, História, Iniciação e Avaliação, que está à venda, e o professor Matheus vai falar disso mais no final. Bom, Matheus, de antemão, muito obrigado pelo convite. Eu acho que vale muito a pena a gente discutir sobre isso, sobre o esporte adaptado, sobre a educação física adaptada. As minhas perguntas, elas são bem voltadas mais para a educação física do que provavelmente para o esporte em si. Mas muito obrigado. Eu sei que essa época de mestrado é uma época muito pesada, muito difícil, é tiro curto. Então, muito obrigado por estar aqui. A gente já está falando para mais de 70 pessoas aí. E a gente poder discutir um pouco sobre o esporte adaptado. Lembrando que essas lives, pessoal, elas vão acabar agora nesse mês de março. Eu comecei em janeiro, elas vão acabar essa primeira temporada em março e depois elas só voltam em agosto. Então eu tenho mais 4 professores para chamar, altamente capacitados também esses professores. E a gente tem só esse mês. Elas acontecem todas as segundas, mas como o Matheus manda, então, no caso, a dele é hoje, terça-feira. Matheus, obrigado. E aí eu quero deixar algumas coisas se você quiser falar e tal. Igor, primeiro agradecer o convite, dizer que falar sobre educação física adaptada é sempre um prazer, né? É uma área pouco explorada ainda da educação física e que a gente ainda tem muito para conquistar e avançar, né? Agradecer também por ter permitido que a gente fizesse hoje na terça-feira. A gente tinha marcado na segunda, e aí infelizmente eu tive um compromisso e me enviaram as passagens para eu voar na segunda. Acabei nem chegando no compromisso, que o aeroporto de Brasília acabou fechando por causa da chuva. Mas a gente está aqui hoje para dialogar um pouquinho e tentar esclarecer as dúvidas aí e tentar trazer novas pessoas, né, que se apaixonem aí pelo esporte adaptado. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu quero começar, na verdade, introduzindo um pouco para quem... Porque assim, Matheus, o pessoal que me segue, o pessoal que está aí que me segue... Aliás, pessoal, podem perguntar, tá? A gente vai peneirando e vai fazendo, vai tentando responder o máximo possível. O pessoal que me segue é um pessoal que trabalha mais com idosos, com diabéticos, com hipertensos, com obesos. O pessoal que te segue, eu tenho certeza
que trabalha muito com a adaptada, ou é apaixonado, ou não trabalha, mas tem vontade de trabalhar. E aí, assim, eu quero introduzir um pouquinho para o meu pessoal, principalmente, que não é incomum com você e que espero que hoje se torne incomum, mas para falar um pouquinho da prevalência de indivíduos com deficiência física, intelectual, auditiva e visual. Então eu fui atrás, eu fui estudar. E aí eu olhei um artigo da Malta 2016, que ele fala que a prevalência de deficiência autorreferida no país hoje, aqui no Brasil, ela é de 6,2%. Então a gente tem cerca de 12,4 milhões de pessoas, sem diferença entre homens e mulheres, que são deficientes de alguma forma. Seja ela deficiente auditiva, intelectual, visual ou física. Bom, pensando nisso, eu queria já começar a te perguntar sobre isso, né? Então a gente tem aí uma prevalência de 6,2%. Eu confesso que me assustou, porque é uma prevalência muito semelhante à prevalência de diabetes. É uma prevalência alta, porque eu pensei que fosse bem menos. Então, Igor. Deixa eu só terminar a minha pergunta, você vai entender. Historicamente, então, os indivíduos com deficiência, seja ela física ou mental, por que me assustou? Porque assim, me assustou mais ou menos, né? Porque historicamente, os indivíduos com deficiência, seja elas físicas, mental, auditivas ou visual, eles eram escondidos da sociedade pela família. Eram vistos como pessoas que não poderiam frequentar a sociedade. E como que você vê isso hoje? Como você vê a questão da deficiência hoje de maneira de exposição desse público? Porque não parece ser 6%. Parece ser muito menos de 6%. A gente não vê esse povo, Matheus, ainda existe esse preconceito da família para não expor esse indivíduo como se fosse uma vergonha ter um indivíduo com algum tipo de deficiência? Então, bora lá. A história da pessoa com deficiência é algo bem bacana de se estudar, né? Eu sempre digo que a gente tem uma dívida histórica com a pessoa com deficiência. Primeiro porque quando a gente pensa na origem dessa relação da sociedade com a pessoa com deficiência, a gente tinha as pessoas que elas eram mortas. Se você pensar na Grécia Antiga, né, o homem ele precisava fazer o quê? Ele precisava servir ao exército, ele precisava trabalhar. A pessoa com deficiência não tinha nenhuma serventia para o Estado. Então ela era exterminada. O próprio índio, se você pensa o índio, você não vê índio com deficiência. Porque o índio ele precisa sair. Eles matam, né? Na verdade, ele é abandonado. A criança indígena ela é abandonada. Isso começa a mudar depois que Cristo vem à Terra. Né? Cristo ele vem e ele faz a primeira grande transformação da pessoa social, da pessoa com deficiência, a grande transformação social da pessoa com deficiência. Porque ele diz assim, amai ao próximo como você ama a si mesmo. Então, a pessoa com deficiência passou a ser amada. Mas ela passou a ser amada de que forma? Ela passou a ser amada na rua, porque ela era deixada de lado. Ela não era mais exterminada, mas ela ainda não tinha uma vida social com todo mundo. A igreja, por alguns momentos, ela ainda cuidava da pessoa com deficiência. Quando você pensa na pessoa com deficiência na antiguidade, você pensa no bobo da corte, onde ela era colocada para ser o bobo, para ser o palhaço. Você pensa no circo, não é? Quando você pensa a pessoa com deficiência na antiguidade, você pensa no circo. Mas será que é só na antiguidade? Até um dia atrás a gente via lá, não percam hoje, a mulher barbada, o anão, o gigante. Né? Essas pessoas elas não eram mais exterminadas, mas elas ainda eram segregadas. Matheus, você falou de Jesus que veio à Terra, mas se você for estudar, né, na verdade assim, você obviamente já estudou sobre isso, mas os nórdicos, eles faziam a mesma coisa. E já tinha vindo Jesus à Terra. E eles faziam as mesmas coisas. Eles deixavam as crianças deficientes na floresta. Então, os lobos acabavam comendo, se alimentando daquela criança. Mas se você pensar no dia de hoje, a gente tem também pessoas que abandonam, não é? A sociedade ela evolui, mas a gente vê os estigmas da pessoa com deficiência. A gente ainda vê a pessoa com deficiência ser abandonada, ser segregada, ser excluída. Não é? A gente briga por um processo de inclusão.
Eu falo da antiguidade, mas todo esse processo da antiguidade, da modernidade, ela se configura em algum momento ainda muito presente na nossa sociedade. Então, Né? realmente é real, né? 6% corresponde ao todo, mas não que a gente vê isso na sociedade, né? Então, se você pega os dados do último censo, no Brasil a gente tem quase 24% das pessoas que se autodeclaram deficientes. Então, Né? aqui foi na PNAD, Matheus. Os dados que eu encontrei foram da PNAD. Só São que, pessoas declaradas também, mas aí só nessas quatro, né? Física, mental, física, intelectual, auditiva e visual. sim, só que a gente precisa ter um pouco de um tato mais apurado com relação a isso. Por quê? Porque se a gente pegar a perspectiva da pessoa com deficiência, a gente vai ver que o indivíduo com deficiência visual ele é onde tem a maior representação. Né? As pessoas acreditam porque usam óculos, elas são deficientes visuais. Então elas se Entendi. declaram deficientes visuais. Então, apesar da gente ter no censo um número elevado, esse número não é muito real. Não é? Em contrapartida, a gente tem aquelas pessoas que escondem a deficiência. Porque se eu tenho uma deficiência intelectual, para eu me declarar deficiente intelectual, é eu me colocar à exposição de uma sociedade que ainda é muito preconceituosa. Muitas vezes eu prefiro não dizer que eu sou deficiente. Isso a gente vê muito na escola, quando o menino está lá e a escola pede o laudo à família. E a família faz, não, meu filho não é deficiente. Né? Até assumir a deficiência é um processo também de conquista. Né? Sim. E a gente passa por esse processo da sociedade, na escola, na academia, na universidade. Né? Você vê que quando a gente dava aula junto, as pessoas, a gente via que o indivíduo ele tinha uma deficiência intelectual, mas ele não se colocava como deficiente intelectual. Porque assumir isso perante o grupo é se expor. E Né? esse expor ao preconceito, ao estigma, né? Sim, porque quando a gente fala desse processo de inclusão, muitas vezes a gente pensa apenas nas questões arquitetônicas. Incluir é fazer barreiras, fazer rampas, dar acesso com elevadores. Mas o grande problema desse processo de inclusão se chama as barreiras atitudinais, que é invisível, que não é palpável, é a forma como você pensa sobre o outro, que muitas vezes ela é encoberta, não é? Porque se eu falar que eu sou preconceituoso e não aceito a pessoa com deficiência, eu vou ser... A sociedade não vai ter bons olhos perante mim. Mas por escondido, eu quero distância da pessoa com deficiência. É o preconceito velado, né? Exatamente. Uma coisa engraçada, Igor, esse ano passado eu tive o processo de construir a base curricular nacional comum, a BNCC, né? E a gente mandou para os professores para eles avaliarem a base. E como eles não precisavam se identificar, muitas das respostas vinham assim: a gente precisa tirar as pessoas com deficiência dentro da escola porque eles só atrapalham. Caraca. E aí, para mim, isso foi muito chocante. Né? Atrapalha. Você vê professores dizendo, porque não estão se identificando, que não querem a presença dessas pessoas. Se o professor, que vai formar a opinião do grupo, ele não aceita as pessoas, como é que a gente vai fazer esse processo de inclusão? Né? Exato, exato. E Se você não acredita naquilo que você vende, você não deve vender. É a você não mesma deve coisa, né? vender. Se Né? você não Mas acredita na educação que você vai dar, você não deve dar educação. Só que nesse caso, ele precisa dar educação, ele tem que sair da escola, esse cara. exatamente. Né? Mas isso publicamente ele não fala. E isso reverbera nas aulas dele, reverbera Claro, claro. nas atividades que ele faz na sala de aula, do não acesso que ele faz na sala de aula. Né? E uma coisa importante para a gente refletir é sobre a educação física. Né? 2 anos atrás eu tive a oportunidade de pegar os alunos da região, os atletas da região Nordeste de Bocha, e perguntar a eles o que, qual a importância da educação física na vida deles.
porque a gente fala muito da educação física como o esporte como um processo de inclusão. A gente vê muitos vídeos lá do professor dando aula de capoeira para criança com paralisia cerebral. Isso viraliza muito, não é? Porque é algo muito sensível. Sim. Mas quando a gente vai perguntar à pessoa com deficiência o que ele viveu na escola, a gente se surpreende quando ele diz que a educação física é o grande abismo do processo de inclusão. Porque quando ele está na sala de aula, na aula de português, ele consegue fazer tudo. Ele consegue ter acesso ao livro, ter acesso à aula. Mas quando chega a aula da educação física, que o professor não sabe o que faz, ele diz assim, você hoje é meu auxiliar. E essa criança passa o ano todinho sendo auxiliar do professor. Sem o professor criar a perspectiva de adaptar uma aula. Quando isso acontece, porque muitas vezes esse aluno ele é liberado das aulas de educação física, ou então ele está na sala de aula enquanto os alunos estão fazendo as aulas de educação física, ou até mesmo o acesso aos locais das aulas de educação física, eles não são facilitados, porque grande parte das escolas públicas elas são construídas em prédios antigos. A gente não tem escola pública, na sua grande maioria, em prédios novos e acessíveis. E a sala de aula da educação física, que é a quadra, que geralmente está um pouco mais afastada, o acesso muitas vezes não se dá um acesso claro e facilitado para essas crianças. Ô Teus, mas deixa eu fazer um contraponto. Você não acha que isso não é uma questão da educação física adaptada, mas da educação física escolar? Porque esse abismo que foi dito, ele existe até para quem não tem deficiência. Sim. Porque a educação física escolar hoje, de verdade, assim, eu falo como... Agora eu tô falando... Esquece o Igor Doutor, eu tô falando como leigo. Mas para mim, a educação física escolar, do jeito que ela é, do jeito que eu vivi, ela tá fadada ao fracasso. Porque ela não inclui ninguém. É bola, moleque joga bola, menina fica no celular. Menina passeia. Na minha época, as meninas ficavam paquerando os outros meninos de outras turmas, enquanto a gente jogava bola. Ou, quando não, ficava brincando de elástico, que hoje eu acho que menina não faz mais isso, menina de colégio. Então, assim, eu não acho que é uma coisa... na educação física escolar, eu não acho que isso seria uma pergunta, uma resposta só das pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas de todos. A educação física escolar são 2 horas por semana, sendo que o professor ainda tem que passar um tempo em sala de aula e a parte prática, ele não faz aquilo que deveria ser feito. E quando faz, são esportes. E aí eu te pergunto, olha o chiclete aqui aparecendo. E aí eu te pergunto... Fala, chiclete. Ele passou aqui. E aí eu te pergunto, não seria melhor, ao invés de trabalhar os esportes, trabalhar a questão motora, a melhora da cognição, a melhora da aptidão, e não vôlei, futebol, basquete, handball, não isso, mas tipo corporeidade, sobre motricidade, a educação física virar motricidade, e não educação física para esporte, porque assim, isso é só segregar. E Pedro, eu sei que eu sou lindo, é só segregar, a gente segrega, e aí eu não acho que isso é uma exclusividade, eu acho que isso é uma realidade da educação física escolar, e não da educação física que não inclui, né, o indivíduo com algum tipo de deficiência. Mas aí você está mais perto que eu disso, então você pode dar a sua opinião. Então, Igor, eu acho que a gente tem avançado nessa perspectiva, sabe? Se você pensar em educação física 20 anos atrás, a gente tinha a educação física da bola, onde as pessoas elas iam lá e só davam a bola para ele jogar queimada. Mas a gente tem passado por uma transformação da educação física. A gente tem, e aí eu posso falar muito da Prefeitura de Natal, onde existe um processo de formação continuada, onde os professores, eles semanalmente, quinzenalmente na verdade, eles se reúnem para estudar e planejar. A gente já percebe
uma modificação, né, nessa perspectiva dessa cultura da bola. Né? Hoje a gente tem uma sistematização do conteúdo da educação física na escola. Né? Por esse lado, a gente tem avançado muito. Mas mesmo com essa sistematização, as pessoas elas ainda se assustam quando encontram um indivíduo com uma deficiência severa. Você pegar um indivíduo com deficiência leve, é muito tranquilo você ter na escola. Mas você imagina aí, se você chega no primeiro dia de aula e tem 2 alunos, usuários de cadeira de rodas, com paralisia cerebral severa. A primeira coisa que você faz é o que fazer. Né? Porque muitas vezes essas pessoas elas não foram preparadas na universidade Claro que não. Claro que para trabalhar com esse público. Mas não adianta, não adianta. Peraí, não fala ainda sobre isso, não. Já deixa eu só te cortar e eu quero só que você me diga o que, nessa linha que está seguindo, antes de falar da grade curricular da faculdade. Como você vê o avanço da atividade motora adaptada no Brasil, seja ela na escola ou fora da escola? Então, bora lá. A gente tem um grande problema quando a gente pensa na pessoa com deficiência. Por quê? Quando você vai à praia, você vê pessoas jogando beach tennis, você vê pessoas jogando futebol na praia, pessoas sem deficiência, isso é comum. Sim. Você ver. Quando você vai no campo, no parque, você vê as pessoas correndo? Sim. Vê. Você vê pessoa com deficiência correndo no bosque? Não. Você vê pessoa com deficiência praticando esporte na praia, nas ruas? Não. Não. Onde é que estão essas pessoas? Então, deixa eu te falar. A gente tem uma lacuna muito grande, Igor. Né? E aí é uma responsabilidade da educação física e um nicho de trabalho também da própria educação física. Porque a gente tem as pessoas que estão na escola, que muitas vezes não têm acesso às práticas corporais, mas elas estão lá presentes na escola, e a gente tem uma outra ponta que são os atletas. E aí a pessoa com deficiência no Brasil, ela acessa a cultura corporal de movimento muitas vezes em sua primeira instância pelo rendimento. É através dos clubes, ou de alguns projetos, diz assim, vamos formar a equipe de futebol de 5, que é para pessoas com deficiência visual. Aí o deficiente visual tem um contato com a prática corporal. Ela não tem na escola, ela não tem uma iniciação esportiva na escola, ela não tem essa iniciação esportiva no clube, né? A gente não tem a prática de lazer, na sua grande maioria, voltada para a pessoa com deficiência. Quando a gente pensa em funcional, vamos montar uma turma de funcional. A gente pensa numa turma de funcional para pessoas com deficiência? Não, a gente não pensa, sabe? Não. E a gente tem perdido um espaço muito rico para estar proporcionando a essas pessoas a oportunidade de ter contato com a cultura corporal. Hoje ou ontem, só para finalizar, Igor, ontem eu vi um post que dizia, mostrando alguns brinquedos para criança com deficiência intelectual trabalhar a pinça, trabalhar as habilidades motoras finas. Né? Cada dia mais a gente tem pessoas com transtorno de desenvolvimento. A gente tem aumentando o número de crianças com deficiência intelectual, seja ela o Down, ou seja ela o espectro autista, né? A TEA, o transtorno do espectro autista, e a gente muitas vezes não sabe o que fazer. E muitas dessas deficiências, elas podem ser amenizadas em suas consequências através da atividade física, como brincar, a lateralidade, o correr, o saltar. E onde é que elas estão fazendo isso? Elas têm procurado as clínicas de fisioterapia, as clínicas de terapia ocupacional, para ir lá brincar. Onde elas poderiam brincar na escola, onde eu e você, como profissional da educação física, poderíamos abrir um box para fazer com que as crianças pudessem despertar a perspectiva motora dela, as habilidades motoras básicas. E a gente tem deixado de lado, a gente tem deixado o fisioterapeuta, a gente tem deixado o terapeuta ocupacional abocanhar esse mercado. Nesse sentido que você está falando, eu fui buscar um outro artigo que ele fala com dados populacionais aqui do Brasil, e ele diz o seguinte, que pessoas com deficiências intelectuais, só 30% delas buscam algum tipo de clínica ou de centro de tratamento ou de prática de algum tipo de atividade física. Doença intelectual, 30%.
Doença física, desculpa, não é doença intelectual, desculpa. Deficiência Deficiência. intelectual, tá? Eu li errado. Deficiência física, 18%. Ou seja, a gente tem aí um retrato semelhante às pessoas que não têm deficiência. Por que eu falo isso? Porque a gente tem aproximadamente hoje 35% da população brasileira de 15 anos ou mais que são ativas. Então, entre as intelectuais, é o mesmo tanto de pessoas que procuram algum tipo de prática. É o mesmo tanto. Agora, nas físicas, só 18% procuram algum tipo de prática para reabilitar, para melhorar a sua coordenação, para melhorar a sua parte física. Então, é um número muito baixo. E aí, você vai me dizer isso. É baixo porque falta oportunidade, é baixo porque essas pessoas não procuram, é baixo porque a família não estimula. Ou é por tudo? É por tudo, né? As deficiências intelectuais, elas procuram mais porque existem ganhos extremamente significativos, perceptíveis no tratamento dessas pessoas, né? Você pensar em um indivíduo com Down, ou um indivíduo com autismo, onde ela precisa ter uma interação social maior, essa atividade física vai fazer com que ela tenha esse ganho muito perceptível. Já o deficiente físico, a gente não vê, não se percebe de forma muito palpável esse avanço. Né? Se eu disser a você que não tem, a gente vai dizer que é mentira, existe. Né? Até porque qualquer oportunidade que a gente dá à pessoa com deficiência, ela abraça de forma ferrenha. Porque é a oportunidade que ela tem de mostrar à sociedade que ela consegue fazer alguma coisa. Não é? Por isso que a gente vê esse estigma da superação que eu não gosto muito de tratar. Porque eu entendo que a gente, quando acorda, a gente também já começa o dia se superando. Exato, né? E a gente saindo da cama. Exatamente. E a gente Exato. tem o resto do dia para se superar. Eu sempre digo cada uma com as suas limitações, buscando as suas superações. Né? Eu acho que falar de superação é como se... não deixa de ser um preconceito velado também, né? Sim, sabe? A gente tem muito preconceito velado. Não é? Quando a gente fala da forma do ceguinho, da superação, do que acha lindo, mas que não coloca a mão para ajudar e para trabalhar. A gente se espanta ainda. Muitas vezes a gente não quer trabalhar porque a gente tem medo. Não é? E o ter medo é preconceito. Nada mais não apenas do preconceito, mas também da falta de informação. Isso. De informação, né? É da ignorância. Perfeito. Matheus, mas aí eu quero chamar a atenção para aquilo que você tinha começado a falar. E aí eu vou fazer duas perguntas assim. Primeiro é o seguinte: como você vê a grade curricular das faculdades hoje sobre o tema? Eu sei que a gente trabalhou junto numa faculdade em Natal que tinha a disciplina de adaptado, além de ter a disciplina de grupos especiais. Usualmente, a gente tem essa disciplina em outras grades. Hoje eu trabalho em outra instituição que ela também tem essa disciplina nessa grade. Mas você vê que hoje o profissional de educação física, ele dentro da grade curricular da faculdade, contempla para que ele saia de lá minimamente, porque se tem algum formando, algum indivíduo que faz educação física aí, saiba que você não vai sair expert em nada da faculdade, tá? Mas minimamente, você acha que ele sai preparado para trabalhar com esse indivíduo? Além disso, você vê que é um nicho que ainda não é explorado por profissionais de educação física. Eu falo isso porque é o seguinte: quando é um nicho não explorado, é como se fosse uma ilha no mar aberto. Então você nada de braçada. Ou seja, você é o rei, porque não tem nada em volta de você. Então, se você puder ajudar a galera a responder, porque eu acho que vale muito para quem hoje está vivendo isso, se
você sai, preparado, como que você vê hoje o profissional de educação física para trabalhar com esse público, seja a educação física adaptada no lazer ou no alto rendimento, e se eu tenho razão de ver como algo que é um oceano aberto, que é uma oportunidade de você ser destaque. Bora lá. Eu acredito que a gente precisa ainda avançar muito nessa formação inicial, né? Porque se a gente pega uma disciplina que tem 20, 30 horas para tratar de assuntos bem específicos, é algo muito incipiente ainda. Se eu pego aqui na Unicamp, aqui a Unicamp ela é um centro de referência na formação de profissionais da educação física que trabalham com esporte adaptado. Dentro da grade, a gente tem, eu acredito que 6 disciplinas que tratam especificamente da pessoa com deficiência, né? Eu tenho esporte adaptado, eu tenho uma de inclusão, eu tenho uma de adaptada, porque na adaptada se vê apenas as deficiências. No esporte adaptado se vê o esporte que pode ser trabalhado, não é? Uma das coisas que eu falo sempre é que não dá para trabalhar com a pessoa com deficiência sem entender a deficiência. E a gente tem um leque gigante de deficiências. A gente tem um almanaque monstruoso. Não é? Tem 21 anos que eu trabalho com uma pessoa com deficiência, eu pouco conheço sobre a deficiência. Imagina chegar um indivíduo com paralisia cerebral. O que é que eu vou fazer com esse indivíduo? Vou colocar ele para jogar bola. Né? Vou dar um exemplo mais palpável. O que fazer com um aluno com osteogênese imperfeita? Não faço ideia do que é isso, traduz. Tá. Chega lá no laudo, a criança faz a matrícula na escola, e aí tá lá, o professor de educação física pega esse laudo, que geralmente o diretor entrega, e tem lá, osteogênese imperfeita. Aí o cara faz, beleza, vou colocar para fazer esporte, porque esporte é saúde. Sim, claro. O esporte não vai falando, pelo que você está falando, a osteogênese é quando não completa a massa óssea, é isso? Exatamente, é o que a gente chama de ossos de vidros. Né? Sim, legal. E aí, os ossos de vidro é ok. Qualquer atividade de contato, eu posso criar fratura nesse indivíduo. Sabe? Eu vou botar o indivíduo para jogar bola e eu estou causando um dano à saúde desse indivíduo por não entender o que é essa osteogênese imperfeita. Aí eu pego um indivíduo com distrofia muscular de Duchenne. Aí eu vou fazer lá qual tipo de atividade que eu vou fazer para o Duchenne. Qual tipo de atividade eu vou fazer para o indivíduo com paralisia cerebral. Uma vez um amigo me ligou e disse assim, Matheus, eu estou com um aluno que tem paralisia cerebral. O que é que eu vou fazer? Eu fiz, não sei. Não sei, depende. Porque a paralisia cerebral é tão vasta que cada indivíduo é um indivíduo diferente. Né? Sim, claro. Se eu dividir a paralisia, a gente no esporte divide a paralisia cerebral em 8 classes. Né? 4 andantes e 4 que fazem uso da cadeira de rodas. Eles são completamente diferentes, eles têm respostas motoras completamente diferentes, mas eu preciso entender da paralisia cerebral. Eu preciso entender que É igual como que é o nome daquela... Oh, meu Deus, desculpa, eu esqueci. Eu vou lembrar. Porque você tem vários tipos, mesmo dentro da doença, você tem pessoas de graus diferentes, né? Sim, claro. Então não tem como. E outra, além disso, você tem uma personalidade diferente, porque o indivíduo não se resume à deficiência que ele tem. Exatamente. A deficiência é só um aspecto dentro de um monte de subtipos daquela. E aí, pensando nessa formação, a gente tem uma formação muito ínfima ainda. Né? A gente precisa, dentro da graduação, ter maior contato com esse mundo. E por que a gente não tem? Porque ainda não se abriu os olhos para a atividade física para a pessoa com deficiência. Porque quando a gente pensa na atividade física, a gente pensa na pessoa sem deficiência, a gente pensa na atividade motora tradicional. Né? Quando a gente pensa em trabalhar, a gente pensa em trabalhar na academia, mas a gente já parou para pensar como é que se faz uma avaliação do indivíduo que chega na academia com uma lesão medular? Será que é da mesma forma que faz com o indivíduo sem deficiência? Como é que se faz
um protocolo, como é que se avalia dobras de um indivíduo que tem, que é hemiplégico, que ele tem um dos lados lesionados? Ah, Verdade, verdade. vamos pegar um Perfeito. protocolo que só utiliza o lado direito. E se ele tiver, tem protocolos que eu só utilizo o lado direito. E se ele tiver amputação do lado direito, o que é que eu vou fazer? Ah, não Exa faço. exato. Como é que eu faço a altura do indivíduo que tem má formação e faz uso da cadeira de rodas? Como é que eu Cara, faço? e não tem nada Como é que eu. escrito sobre isso, né? Não tem nada de avaliação para atletas, atletas não, mas para indivíduos de maneira geral com deficiência, né? Então, aqui no laboratório a gente cria esses testes, a gente valida esses testes, não é? A gente agora em março está lançando um manual de avaliação física para indivíduos com deficiência física, para tentar esclarecer essas dúvidas da sociedade, dos profissionais da educação física, não é? É até difícil para escrever, né? Porque é tão diferente cada tipo de Sim, lesão, cada tipo de deficiência. E aí a Elrin acabou de dizer, aliás, a Elrin sempre assiste as lives. Obrigado, Elrin, eu não estou pela conseguindo parceria. ver, travou para mim. Então, assim, a Elrin estava falando, se você não consegue avaliar direito, o que dirá para escrever? É um absurdo, assim. Então, é muito difícil até para escrever sobre isso, porque são muitas doenças, desculpa, são muitas deficiências. Eu falo doença, pessoal, porque eu sou acostumado a trabalhar com doença crônica. Então, é meio que vício, tá? Mas são muitas deficiências, então é muito difícil até para vocês escreverem um livro sobre deficiência física e avaliação, porque é o que você estava dizendo, o indivíduo é hemiplégico. Então, ele é hemiplégico do lado direito. Então, ele é amputado do lado direito. E a avaliação é do lado direito. Então, se ele é amputado do lado esquerdo, tudo bem, vai fazer a avaliação do lado direito. Mas aí você vai ver composição corporal. Mas se ele é amputado do lado esquerdo, será que aquela composição corporal vista por alguém do lado direito, que tem o hemicorpo esquerdo também, é igual? É válida? Então, tudo isso a gente tem que observar. A gente está com um monte de gente ilustre na nossa live, viu, Matheus? Tem mais de 80 pessoas aí. E aí tem uma tal de Thaisa Dantas aqui, que eu tô até com saudade dessa galega. E aí tava falando Bora Lafé, né? Que é o nome do Lafé, né? Lá foi o laboratório de Lafé, avaliação. o Muquinha para atleta oficial, o Muquinha é atleta de levantamento de peso, né? Exatamente, é campeão sul-americano do levantamento de peso. Sul-americano de levantamento de peso. Então, absurdo, absurdo. Pessoas muito importantes. Obrigado pela presença. A gente está aí com mais de 80 pessoas e, pessoal, vocês estão gostando? Para mim é uma... Meu cérebro expande a hora que eu ouço um cara igual o Matheus falar. Saibam de uma coisa, o Matheus é meu amigo pessoal. A gente não fala sobre isso. Quando a gente se encontra, a gente fala de besteira. A gente fala de amigo. A gente não fala de trabalho. Então, para mim, o meu cérebro expande a hora que eu ouço o Matheus falando sobre isso, porque embora saiba de toda a sua competência, eu não me interesso em saber da parte profissional dele a hora que eu encontro ele. Eu me interesso em saber se ele está bem, se ele emagreceu, se ele engordou, se ele está fazendo exercício, se ele está cuidando da saúde, se ele parou de comer o tanto de sushi que ele come. É isso, tá? Então, saber disso, eu quero que vocês coloquem aí, por favor, se vocês estão gostando e faz um soquinho, um joinha, tá? Bom, eu adorei a pergunta aqui, ó. Matheus, vou fazer a pergunta já que você está com dificuldade de ver. Qual é a relação em questão de cursos para poder prescrever exercício para tal público? Vai, Matheus, diz aí para mim. O que a gente tem de cursos hoje, de curta duração, de cursos de extensão, cursos de pós-graduação, que trabalha com esse público para prescrição? Então, naquele curso que aí você estava organizando, eu acredito que foi o único que a gente trabalhou com relação à deficiência, né? Porque quando a gente vê grupos especiais, a gente precisa lembrar que a pessoa com deficiência ela está dentro dos grupos especiais. Né? Exato. Toda pessoa com deficiência ela tem necessidades especiais, mas nem todo mundo com necessidade especial ela é deficiente. Exato. E
Quando a gente fala de grupo especial, a gente fala do gestante, do obeso, do idoso, mas a gente não vê nada no Brasil voltado à pessoa com deficiência. Num dos cursos de pós-graduação que você montou, eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina sobre atividade física para pessoa com deficiência, né? E aí eu lembro o quanto foi impactante para as pessoas, porque a gente pôde discutir dentro da academia como prescrever atividade física para as lesões. A gente levou algumas pessoas com lesões variadas e aí a gente pôde discutir isso. Os cursos ainda são bastante escassos porque a procura ainda é muito pouca, né? Pontualmente a gente tem feito alguns cursos no Brasil, né? A gente está agora montando um curso aqui para Campinas. E ano passado a gente deu um curso em Natal, que foi um curso de avaliação da coordenação motora no transtorno de desenvolvimento, né? Porque a gente entende que a cognição é extremamente importante para o indivíduo. A coordenação é extremamente importante. Mas, Igor, é incrível como as pessoas elas ainda não conseguem avaliar a coordenação motora. Como é que se avalia a coordenação motora? E a partir daí, como é que a gente pode prescrever a atividade a partir dessa avaliação? Se a gente pega os protocolos para indivíduos com deficiência intelectual, a gente vai ver que a prescrição ela parte desses processos da coordenação motora, né? E muitas vezes a gente faz ali na tentativa do erro e do acerto, por achar bonita a criança poder fazer alguma coisa. Mas a gente não consegue fazer algo direcionado para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, né? E aí fica no empirismo, né? Não fica na ciência, fica no empirismo. Exatamente, fica muito no empirismo e nada de ciência, né? A gente tem no Brasil poucos grupos de pesquisas que trabalham. A gente tem a Elren agora lá no Pará, que está começando com um polo de pesquisa, né? Com o Parkinson. A gente tem conversado aí para tentar fazer alguma coisa com pessoas com paralisia cerebral. Eu quero fazer só uma colocação sobre isso. Elren, só para deixar claro, eu trabalho com Parkinson, tá? Me chama. Pode continuar. E a gente tem tentado levar aos profissionais da educação física alguns cursos, né? Mas um ponto importante, que isso eu até conversei com você. Em Natal, a gente abriu um curso para profissionais de educação física, mas, para nossa surpresa, quem foi fazer foi fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, né? Tem Samanta, que ela está aí na live, eu vi ela passando por aí falando, né? Ela foi lá fazer o curso, mas na sua grande maioria era terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, porque é do dia a dia dele lidar com uma pessoa com deficiência. Quando a gente pensa na pessoa com deficiência, faz assim, vai fazer terapia, ou vai fazer fisioterapia, ou vai fazer terapia ocupacional. E esquece que a gente, enquanto detentor da motricidade humana, dessa relação com a motricidade humana, a gente pode estar desenvolvendo atividades que podem melhorar a capacidade dessas pessoas. Capacidade física, capacidade intelectual e principalmente a qualidade de vida, né? Eu sempre digo que quando a gente pega um indivíduo sem deficiência, que ele nos procura, a primeira coisa que a gente olha é quais são as capacidades físicas que eu posso desenvolver. E esquece muito das capacidades emocionais desse indivíduo. Exato. O personal ele não está preocupado com a capacidade emocional, dos fatores emocionais, na sua grande maioria. Quando a gente pega um indivíduo com deficiência, a primeira coisa que a gente se preocupa são essas capacidades emocionais. Porque a gente tem a deficiência que é inata, que hoje, na sua grande maioria, com o passar e o avanço da medicina, ela se torna cada vez menos presente. As pessoas nascem cada vez menos deficientes, mas com o passar dos anos as pessoas se tornam cada vez mais deficientes, né? E aí entender e absorver que eu me tornei uma pessoa com deficiência é um processo muito doloroso na sua grande maioria das vezes. Porque imagina só, você sai de casa, sofre um acidente de trânsito, amputa uma perna, parece que o mundo acabou para você. E aí é quando você consegue olhar a sociedade de uma forma diferente e olhar que você não fazia nada e essas pessoas eram invisíveis. Porque, na verdade, elas são invisíveis para a grande maioria de nós. Inclusive para a grande maioria de nós enquanto profissionais da educação física.
Então, porque se você faz um curso em Natal, que é uma cidade que todo mundo te conhece, é uma cidade que todo mundo sabe o seu tamanho. Pessoal, o Matheus é técnico de seleção. O Matheus já foi para a Olimpíada. Para-Olimpíada, né? Mas o Matheus é técnico de Paralimpíada. Então, assim, não é qualquer pessoa que está falando aqui. É um dos maiores caras que a gente tem no Brasil sobre isso. E aí você estava em Natal, fez o curso em Natal, você é muito mais conhecido na educação física. E mesmo assim, quem foi fisioterapeuta. Então, na verdade, ao que parece, o profissional de educação física ainda não entendeu o tamanho dele. Ainda não entendeu. Porque se ele entendesse o tamanho dele dentro da deficiência, dos indivíduos com deficiência, ele estaria rico igual você. Ele estaria... Falando sério, joga piada, né? Eu só queria ser a metade do que você acha que eu tenho, sabe? Só queria ter a metade do que você acha que eu tenho. Mas assim, ele não entende que é um nicho que não é explorado por profissional de educação física por dois motivos, que eu vejo como maiores motivos. Falta de conhecimento, e isso passa também por falta de vontade de aprender. E segundo ponto, porque o indivíduo ou a família do indivíduo com deficiência não sabe que é a responsabilidade do profissional de educação física. Ele Exatamente. acha que é o fisioterapeuta. E assim, o fisioterapeuta, ele é super capaz de trabalhar com esse público, entenda? Todos os fisioterapeutas que estão aí assistindo a gente. O que seria da minha vida sem a fisioterapia, viu, Igor? O que seria da sua vida sem a fisioterapeuta, né? Então, assim, nenhum momento a gente está dizendo, quando a gente fala que a educação física tem que trabalhar com esse público, que não é a área da educação física. Desculpa, não é a área da fisioterapia. Então, obviamente, são áreas correlatas. Agora, o profissional de educação física, ele não se apropria do que é dele. É porque o fisioterapeuta, ele não tem que trabalhar com o paradesporto em alto rendimento, igual a gente tem que trabalhar, que é trabalhar em cima de método de treinamento, trabalhar em cima de tempo de treinamento, volume, intensidade, tudo isso que se trabalha com o indivíduo com deficiência. E se eu estiver falando alguma coisa, você me corrige, mas é como eu vejo dentro da nossa profissão. Igor, só para falar que a gente tem aí pessoas da Nova Zelândia e eu já vi o pessoal do Chile também aí participando, viu? Celina tá aí, lá da Nova Zelândia aí, participando A Celina sempre participa, é porque lá já é de manhã já, né? Então eu acho que lá já é amanhã, não é mais nem hoje. Lá já é amanhã já, filho. Já é amanhã quase tarde. Só refaz a pergunta aí que eu vi Celina e lembrei das presepadas da gente da faculdade, mas... Pelo amor de Deus. Ô, Matheus, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é uma área para os dois, físio e educação física. Mas o profissional de educação física não se apropria da área dele, dentro do paradesporto. Então, Igor... No paradesporto não é físio, né? Se você for pensar na prescrição de treino, se você for pensar em tudo que a gente tem que pensar para montar. Então precisa realmente do educador, do profissional de educação física, né? Vale salientar e lembrar que o esporte para a pessoa com deficiência, ele se fortalece no período pós-guerra, né? Depois que as pessoas, os soldados, eles voltavam lesionados de guerra, e aí Ludwig, ele cria lá o Centro de Reabilitação de Stockmann-Deville, e ele utiliza o esporte como um processo de reabilitação. Eu sempre digo para os meus amigos fisioterapeutas que se eles se apropriassem do esporte para esse processo da reabilitação, o indivíduo ele se sentiria muito mais à vontade de ir para a reabilitação. A educação física fala muito de reabilitação, mas não se apropria dos elementos para trabalhar na reabilitação. Exato. A gente precisa ainda entender que essa normativa que saiu da CBO, que coloca o profissional da educação física dentro da área da saúde, nada mais é que dizer assim, meu amiguinho, você tem um papel importante na qualidade de vida e na saúde da população em geral. Não apenas do idoso, não apenas da gestante, mas também das pessoas com deficiência.
como eu falei, eu acho que existe uma lacuna muito grande já desde a formação inicial, lá da graduação, né? Existe uma lacuna muito grande porque os profissionais ainda não entenderam esse nicho gigantesco de mercado. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem um oceano para nadar da forma que quer, Igor, porque não tem ninguém fazendo nada. E o pouco que você fizer faz com que você chegue ao ápice muito rápido, você se torna referência muito rápido. Porque se eu penso em trabalhar na academia, quantas pessoas têm trabalhando na academia que você conhece, dando aula em academia? Na verdade, a gente pode falar o seguinte, o público de academia corresponde a 4% da população que pratica, hoje, pratica exercício físico, 4% está dentro da academia. Então, é um público muito pequeno, né? Se você for E quantos pensar profissionais que você conhece e trabalham na academia? Não, todos querem se formar e trabalhar na academia, ou trabalhar como personal na academia, tudo isso. Eu tenho não sei quantos milhões de pessoas com deficiência. Quantas pessoas você conhece que trabalham com pessoas com deficiência? 12 milhões de deficientes. Eu conheço você, conheço a Elren mesmo, conheço o Adriano, o Paulo Adriano, que é o professor da pós da Valorize, que está na disciplina. Conheço os seus alunos, e os seus alunos. A Juliette, conheço o pessoal que foi seus alunos. É isso. E conhece muito porque está próximo a mim, porque senão não Exato. conheceria. Senão não conheceria. Não, mas não conheceria nunca. Não conheceria nunca. Então a gente tem aí um nicho gigante. Né? O que falta ainda são pessoas que busquem qualificação para trabalhar nessa área. Né? Hoje a gente estava tendo uma reunião no laboratório e dizia assim, poxa, hoje a gente está selecionando as modalidades porque a gente não consegue dar conta de todas as modalidades que tem para a gente criar avaliações específicas para as deficiências que atuam, que participam dessas modalidades. Então hoje a gente teve que elencar. Então assim, a gente tem muito trabalho e poucas pessoas trabalhando. Pouca né? mão de obra. Pouca mão de obra. Né? Exato. Matheus, já que você está falando disso, deixa eu só terminar, fazer uma última pergunta. Porque eu quero que você me diga o seguinte, já que você está falando disso, você vai só continuar a sua resposta, só que eu quero colocar isso numa pergunta. O que o profissional de educação física precisa fazer hoje para se preparar para trabalhar com o indivíduo com deficiência? Me fala o seguinte, imagina assim, aqui dentro agora, com 64 pessoas e mais as pessoas que vão assistir, eu quero que você salve essa live depois, que eu quero subir no YouTube. Depois você vai ter que me ensinar como é que faz isso, viu, meu blogueirinho? Mas antes de sair, você vai ter que encerrar e depois lá em cima vai ter salvar, vai ter um negocinho assim de salvar, setinha. E aí é o seguinte, o que precisa? Eu estou fazendo educação física, eu estou na graduação de educação física, eu acabei de me formar, eu vou me formar agora. O que eu preciso fazer para me preparar para trabalhar com deficiente? Bora lá. O bacana é que hoje a gente tem um acesso muito mais fácil às informações. Né? Quando eu comecei a trabalhar com uma pessoa com deficiência há 21 anos atrás, eu tive que sair de casa e vir para São Paulo. Parece que eu voltei de novo para São Paulo, né, para estudar. Mas eu precisei vir para São Paulo fazer alguns cursos, porque no Nordeste a gente não tinha as informações. Elren precisou sair lá do Pará e vir para o Rio Grande do Sul, para poder ter acesso. Hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro ele oferece cursos gratuitos no Brasil todo, de capacitação. Hoje o Comitê Paralímpico ele oferece cursos para professores que estão na escola que querem trabalhar com a criança com deficiência. Ele oferece curso para aqueles que querem ser técnicos de modalidades esportivas. E como é que faz isso? Hoje, dentro do Comitê Paralímpico, a gente tem a Academia Paralímpica Brasileira, do qual eu, Thaisa, nós somos membros. E se tiver um grupo de professores interessados, é só mandar um e-mail para a Academia Paralímpica, que a Academia Paralímpica manda os profissionais para a região, sem nenhum custo. A Academia Paralímpica paga tudo, para que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações. Né? Mas o que é triste, Igor, a gente tem tentado formar até o final das Olimpíadas, das Paralimpíadas aí, mais de 20 mil profissionais no Brasil. E o que tem acontecido? A gente abre as inscrições, a gente tem um número muito grande de pessoas inscritas,
mas as pessoas elas não aparecem no curso. Gratuito, com profissionais extremamente competentes, e a gente tem uma participação extremamente mínima. A gente teve o curso em Natal. A gente teve... Não existe no Brasil um curso onde você faz a inscrição, você não paga nada, você recebe almoço e jantar. Existe isso? Não. Não. Eu... O Comitê Paralímpico ele faz isso para formar as pessoas, né? E as pessoas não vão, elas se inscrevem por causa do certificado. E elas não vão lá absorver o conhecimento. Meu Né? Deus do céu. Uma coisa bacana do Japão é que o Japão perguntaram lá para as pessoas que estão organizando as Paralimpíadas no Japão qual seria o grande legado. Ele fez o grande legado a gente construir uma cidade extremamente acessível, porque no Japão as pessoas estão se tornando cada vez mais idosas e quanto mais idoso a gente se torna, maior a possibilidade da gente se tornar Uma pessoa deficiente. com algum tipo de deficiência, ou pelo menos mobilidade reduzida, né? Sim, que a gente ou mobilidade reduzida. Não é? Então, o Japão já está se preparando para isso. A gente é um país que tem crescido a perspectiva de vida. A passos largos. A passos largos, mas enquanto profissional a gente não tem se preparado para atender essas pessoas. Não só a pessoa idosa, mas a pessoa idosa que vai se tornar deficiente, a pessoa que está num centro urbano cada vez mais violento, que vai se tornar também deficiente. Né? A deficiência adquirida hoje ela é extremamente gigante, né? Por armas de fogo, por mergulhos em águas rasas, por acidentes automobilísticos, motociclísticos. Então a gente tem uma gama. Basta estar na frente de um hospital, você vê todo dia o cara chegar com um acidente de trânsito, Quantos acidentes de trânsito tem aí no dia a dia? Quantos desses se tornam deficientes? Muitos. Muitos se tornam. Eu sou vítima disso, poxa. Minha família foi vítima disso. Sim. Minha família foi vítima de acidente de trânsito e eu confesso, eu acho que isso nem precisa ser dito, mas eu preferia 1.000.000 de vezes a minha irmã viva numa cadeira de roda, deficiente, do que morta. Então, a gente... E o trânsito mata muito mais do que o vírus que a gente está vendo aí, o coronavírus. Sim. Mas não assusta ninguém. E o Brasil é recordista mundial em acidente de trânsito. Exato. Sabe? A gente tem aí todo dia se formando equipes e mais equipes paralímpicas aí devido a acidente de trânsito. Exato, exato. Uma outra coisa... desculpa, pode falar, Matheus, pode falar. Uma outra coisa importante também que a gente precisa refletir, que eu vi uma pessoa colocando aí que depois de 4 anos de formado nunca tinha tentado para essa área. Então, sobre isso, é o seguinte, então começa a tentar, vai atrás, se informa, se forma, faz alguma coisa diferente, ganha dinheiro e racha a comissão com nós. Pode continuar. Ué, é justo? Tá certo. Conteúdo gratuito aqui pra ele, insights, pô. O que a gente tem visto hoje, Igor, é uma demanda crescente de pessoas com transtorno de desenvolvimento na escola. Seja ela dislexia, seja ela hiperatividade, seja ela a TEA ou as paralisias cerebrais. A gente vai ter um aumento significativo no próximo censo das deficiências intelectuais. Pode anotar aí. Legal. E o que é que a gente tem feito? Será que a gente está preparado para trabalhar com esses indivíduos dentro da escola? E outra coisa mais importante ainda, será que a gente já tentou que a gente pode fazer box para trabalhar exclusivamente com pessoas com transtorno de desenvolvimento? Quanto é que se paga para ir para um box de CrossFit? Em torno de 200. R$200. É. Nem sei quanto é. Depende da cidade também, vai depender da cidade. Na terapia ocupacional, a gente tem visto aí um processo chamado integração sensorial. Você sabe o que é integração sensorial? Se cria um ambiente para as crianças subirem, rolarem, escorregarem, balançarem,
para seja, brincar. aquilo que a gente fazia quando era criança. Aquilo que a gente fazia como era criança. A gente tem muito transtorno de desenvolvimento